Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um Jorjão Explica. Hoje eu vou falar um pouco, vou botar minha colher nessa discussão sobre o aumento do gás e dos combustíveis, né? Gasolina. É óbvio que essa conversa do presidente Bolsonaro, que a culpa está no ICMS, não faz o menor sentido, né? Como bem mostra, como eu falei para um conhecido meu, defensor do governo, né? Uma constante não pode explicar uma variável. Né? A correlação entre uma constante e uma variável é zero. Né? Porque se a alíquota de ICMS não mudou nos estados, não pode explicar esse aumento do preço. Então, a explicação do aumento do preço está em coisas relacionadas à própria Petrobras, à política de preço da Petrobras. E aí, há um aspecto nisso que ninguém tem que falar, né? Que passa por uma questão sociológica e política. Né? Eu já falei aqui sobre o livro de Raimundo Fauro, né? O livro de Raimundo Fauro ele foi publicado no mesmo momento que, na mesma época ali, foi publicado um livro parecido, até certo ponto, né? Nos Estados Unidos, de Wright Mills, que se chamava The Power Elite, a Elite do Poder. Esses livros existem em português, é fácil de achar. Né? A diferença é que, claro, nos Estados Unidos, essa elite do poder, ela não tem o caráter estamental que tem no Brasil. Mas isso não quer dizer que um elemento neopatrimonialista não esteja fortemente presente também por lá. Embora Wright Mills não fale nisso. Mas, por exemplo, há um resgate hoje muito interessante da discussão sobre o conceito de neopatrimonialismo, que se via muito como uma coisa específica de regiões do mundo. Hoje há uma visão de que é um fenômeno universal. Tem um grande sociólogo hoje, professor da Universidade de Wisconsin, onde eu estudei, mas não conheço, ele é bem mais recente lá, Markov. Ele tem uns ensaios excepcionais, então ele diz, não, o patrimonialismo sobrevive no mundo moderno, né, que é justamente quando você encontra práticas patrimonialistas submersas em organizações racionais burocráticas. Né? E isso existe em todo canto do mundo. E tem questão histórica, recentemente eu li um artigo de um historiador muito interessante mostrando como a expansão pro-oeste nos Estados Unidos, que durante muito tempo, né, por causa da leitura que eu fiz lá de Turner sobre a teoria da fronteira, você vê aqueles filmes antigos de faroeste americano, corrida de carroça para disputar terra, né? Não, a expansão pro-oeste, a abertura de terras nos Estados Unidos foi um fenômeno aberto, né? Competitivo e tal. Conversa para boi dormir, né? Esse historiador Hall, ele mostra que houve fundamentalmente foi uma expansão feita, financiada pela doação de terras públicas a empresas privadas do setor ferroviário, né, que usaram a venda dessas terras públicas para financiar a ferrovia. Então, foram empresas privadas totalmente financiadas por patrimônio público. Né? Então, essa coisa competitiva, de corrida de carro, foi uma coisa totalmente marginal. Né? Então, foi um grande empreendimento neopatrimonialista, porque envolveu essa coisa, nessa mistura do público com o privado, né, a privatização do público. E Hall faz questão de chamar a atenção no ensaio dele, no artigo dele, que os relatores dessa legislação que permitiu isso, né, tanto na Câmara quanto no Senado, na Casa dos Representantes, que eles chamam lá a Câmara, né, quanto no Senado nos Estados Unidos, esses relatores depois viraram diretores de empresas de ferrovia. Então, isso é uma coisa. Né? E Wright Mills vai mostrar, no fundo, que essa promiscuidade entre setor público e privado, isso é uma coisa permanente nos Estados Unidos, né? Que leva os Estados Unidos a serem, né, uma oligarquia e não, de fato, uma democracia. E Wright Mills levanta essa hipótese, mas ele não consegue provar isso com bons dados. Né? Page Gillis, que eu já citei aqui, né, que um é professor de Princeton, o outro de Northwestern, que vão pegar dados muito bons e vão provar isso. Né? Vão mostrar que é isso mesmo, que nos Estados Unidos você tem um oligarquia
quem na verdade controla a agenda política, a agenda do Congresso, a agenda pública nos Estados Unidos, é a plutocracia. Né? E essa plutocracia vive numa total promiscuidade com o setor privado, e lá isso é legalizado, né? Porque existe a lei de lobby que legaliza tudo isso. Então, muita coisa que no Brasil é tida como corrupção, é ilegal, se processa, lá é legal. Né? Então, Wright Mills foi mostrar isso lá e tal. E aí, há uma enorme literatura sobre como as agências reguladoras nos Estados Unidos vivem nessa promiscuidade. Você vai para várias situações. Recomendo os filmes do canal GGN, lá feito por Nassif, um documentário, acho que são 5 episódios, Lava Jato, lado B. Tem uma parte lá que mostra a porta giratória que existe entre o DOJ, que é o Department of Justice nos Estados Unidos, que é o Ministério da Justiça, e os escritórios de advocacia de Wall Street e tal, a total promiscuidade que existe ali. E aí, vamos vir para o caso do Brasil e para o caso do vídeo de hoje, que é a Petrobras. Né? As agências reguladoras no Brasil também vivem essa promiscuidade. Né? Elas são controladas. Passamos recentemente a aprovação da independência do Banco Central, que eu julgo um absurdo, porque, no fundo, assim como, fazendo referência ao último, Jorjão explica, assim como lá atrás, lá na discussão sobre o Procurador-Geral da República, é você passar um poder público para a mão de uma corporação, a mesma coisa acontece com o Banco Central. O Banco Central é totalmente sequestrado pelos agentes do mercado, pela corporação dos economistas de mercado, os banqueiros e tal. Então acontece a mesma coisa lá. E aí, vem aí a questão vem privatização do setor elétrico. O setor elétrico, gente, tem boa parte do setor elétrico é monopólio natural. Você não consegue gerar competição, é muito difícil gerar competição. Então, por exemplo, mais de 60%, essa semana mesmo ouvi um especialista da FGV falando sobre isso num podcast. Mais de 60% dos consumidores brasileiros não conseguem buscar energia elétrica provedor de mais de um provedor, ou seja, está presa à compra de um provedor. Então, há um elemento de monopólio natural muito forte no setor elétrico. Aí você vai privatizar, você faz o quê? Você privatiza um monopólio. Né? Isso é uma transferência de renda para o setor privado. Isso é um ato patrimonialista, neopatrimonialista. E é curioso que no Brasil, esses processos de privatização e também gerir uma empresa privada, uma empresa pública como se fosse privada, tinha começado no governo Fernando Henrique, que gostava tanto de falar de teoria patrimonialista, tanto de falar de Weber e tudo isso. A Petrobras, gente, ela é um monopólio duríssimo. Ela tem um controle do mercado de petróleo e gás no Brasil. E eu diria que esse monopólio, tão pesado quanto ela tem, ele é aceito pela população porque ela é uma empresa estatal. O povo brasileiro se sente acionista da Petrobras. Agora me diga, o povo brasileiro preferiria o quê? Que o preço do combustível tivesse mais relacionado aos custos de produção ou a essa ciranda financeira da volatilidade do mercado internacional? Tenho certeza que é a primeira opção. O que está sendo transferido de renda do povo brasileiro para o setor financeiro, para os acionistas da Petrobras, com essa atual política de preço da Petrobras, essa transferência provavelmente é maior do que toda a corrupção da história da Petrobras, que já houve na história da Petrobras. Então, é um ato neopatrimonialista. Você pega uma empresa que tem um monopólio público e você faz a gestão dela como se privada fosse, priorizando não o interesse do acionista majoritário, que é o povo brasileiro, mas priorizando o interesse de acionários privados, né? De acionistas privados, desculpe. Ou seja, um ato totalmente neopatrimonialista, né? Tornando o público privado, privatizando a coisa pública. Obrigado, gente. Até mais. Desculpe que o de hoje ficou um pouquinho longo. A gente se vê semana que vem com mais um Jorjão Explica.